Fala, gente boa! Estamos começando agora uma série de estudo com o tema do desenvolvimento natural da igreja. E eu quero começar falando uma coisa para você sobre esse desenvolvimento natural. Eu quero ler uma passagem que está em Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 28. Diz assim: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Sabe o que é interessante nesse texto? É quando ele fala que o homem, ele semeia, ele ceifa, ele dorme, levanta, mas ele não é capaz de produzir o fruto. O fruto aqui diz, no versículo 28, a terra por si mesma frutifica. Eu quero que você analise e preste atenção nesse detalhe, por si mesma. Eu quero destacar essa parte. Esse por si mesma, o que significa essa expressão? A expressão significa de uma forma automática, por ela mesma. Quando a gente fala do desenvolvimento natural da igreja, nós precisamos entender uma coisa: nem eu e nem você podemos fazer uma igreja crescer. Paulo disse: eu planto, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento. Natan, então se eu não posso fazer uma igreja crescer, então o que eu posso fazer? Então precisamos mudar primeiro a pergunta. E a pergunta certa seria: o que impede de uma igreja crescer? O que impede uma igreja crescer muitas vezes são fofocas, mentira, inveja, um culto morto. Você já foi em um culto em que parece um velório? Sim. As pessoas da igreja sentem aquele culto chato, morto, apagado. Agora você imagina um descrente, uma pessoa que não segue a Cristo, como ele vai se sentir nesse ambiente? Você já viu aquelas igrejas onde um descrente chega e é mal recebido? Onde muitos ficam no seu grupinho ali, na panelinha fechada, enquanto aquela pessoa que não conhece ninguém fica isolada. Você acha que ela vai querer voltar no outro culto? Não, eu acredito que não. Talvez até volte, mas é muito difícil. Quando falamos de desenvolvimento natural da igreja, significa crescer por si mesma. Uma igreja saudável, ela não precisa de métodos. Ela não precisa de muitos artifícios, ela não precisa de vários eventos, conferências, para que ela cresça. O que faz uma igreja crescer é ela ser saudável. E é por isso que essa série a gente vai estudar 8 marcas de qualidade, 8 marcas de uma igreja saudável. E essas marcas também podemos chamar de princípios. Esses princípios podem ser aplicados em qualquer lugar. Eles são diferentes de métodos. Às vezes a gente quer aplicar um método na nossa igreja que a gente viu uma igreja grande fazer e a gente falou: eu vou fazer na minha igreja também. Vai funcionar. E aí a gente implanta aquele método e fracassa. Sabe por quê? Porque um método que funciona lá nos Estados Unidos, na igreja de lá, pode não funcionar aqui em nossa cidade ou na sua cidade. Porque a cultura é diferente, as pessoas são diferentes, necessidades diferentes. Mas eu não estou trazendo para você um método. O desenvolvimento natural da igreja, ele trabalha com princípios universais que, se for aplicado, podem ajudar a igreja a crescer. Então, eu conto com você, para que você venha junto comigo, para que a gente possa aprender mais sobre a palavra de Deus e como tirar esses impedimentos, liberar para que a igreja cresça. Eu quero dar um último exemplo. Você já viu aquelas plantas que elas ficam em um jarro? Elas não conseguem crescer muito.
Se o jarro for pequeno, a planta também vai ficar pequena, ela não vai crescer demais, ela não vai chegar a 1 metro, 2 metros de altura. Agora, se você tirar aquela planta do vaso e plantar ela em um lugar aberto, no chão mesmo, ela vai se desenvolver e vai crescer muito. Por quê? Porque ela estava plantada em um lugar, em um espaço limitado, que impedia que ela crescesse. É a mesma coisa. Quando a gente limita, impede, quando a gente não é saudável, não tem os princípios saudáveis de uma igreja, é como se a gente estivesse impedindo, pressionando, não liberando a igreja para que ela, por ela mesma, se desenvolva. Lembre-se, porque não é eu e nem você que faz uma igreja crescer, mas nós temos o nosso papel, a nossa missão, para que ajudar, para que ela venha se desenvolver. Então, gente boa, tamo junto. Se inscreve no canal, curte e compartilhe. É nóis!